Os 7 pecados capitais. Um tema envolvente, presente na cultura e na arte. Mas, você sabia que eles não são tão simples quanto parecem? Este roteiro nos leva a uma jornada histórica e filosófica que começa antes do cristianismo. Venha descobrir como esses pecados se tornaram um símbolo poderoso. Vamos inicialmente lembrar quais são: gula, avareza, luxúria, soberba, ira, inveja e preguiça. Mas a verdadeira história é muito mais complexa. Na pintura de Hieronymus Bosch, vemos esses pecados com a vigilância divina ao centro. A arte nos convida a refletir sobre nossas falhas humanas. Os 7 pecados da lista atual não surgiram do nada. São o resultado de uma longa evolução através do pensamento humano, envolvendo muitas culturas. Uma das referências mais antigas vem da obra Lanterna da Luz, que apresenta demônios regendo cada pecado. Uma conexão entre vícios e forças sombrias. Lúcifer para a soberba, Beelzebu para a inveja. Cada demônio encarna os desafios que enfrentamos ao lidar com nossas fraquezas. Na Itália, Dante Alighieri fez sua parte ao escrever a Divina Comédia, representando os pecados em uma jornada pelo pós-vida. O inferno de Dante é um lugar de tortura, dividido por círculos, onde cada pecado tem sua punição. Escapamos do pecado, mas a Virgem nos observa. No purgatório, os pecados são purgados em 7 degraus. Cada degrau superado traz mais leveza, revelando a transcendência do espírito. Com o tempo, a lista dos pecados se firmou. No século XI, Tomás de Aquino escreveu sobre os pecados como cabeças dos vícios. Pecados capitais, porque originam outros vícios, tornando-se as raízes da corrupção moral. Isso faz deles um tema sempre relevante para a reflexão. Tomás identificou 7, mas, na verdade, adicionou a soberba como a rainha dos pecados. Isso alterou a compreensão da ordem moral. Essas definições não surgiram do nada. O Papa Gregório I já falava em vícios e tomou inspiração de antigos pensadores, formando uma rica tapeçaria da teológica. Inspirado por um monge bizantino, Evagrio do Ponto, Tomás trouxe uma nova dimensão à lista, mesmo que não tenha sido a primeira vez que ela surgiu. Evagrio identificou não 7 pecados, mas 8 pensamentos maus. Cada um refletia as lutas espirituais dos monges de sua época. Entre eles estavam a gula, luxúria, avareza e a soberba, trançando questões fundamentais sobre a natureza humana e a moral. A assédia, por exemplo, retrata a negligência espiritual, enquanto a tristeza reflete o desânimo. Pecados e sentimentos se entrelaçam. As lutas internas provocam uma diaspora de emoções que podem levar à inação, distorcendo as diretrizes morais da vida. Mas como a história dos 7 pecados se conecta com a filosofia greco-romana? Podemos visualizar um diálogo cultural significativo. Os filósofos buscavam a arte de bem viver, criando listas de vícios e virtudes que moldariam a educação moral da sociedade. Aristóteles, por exemplo, listou virtudes opostas a vícios, um paralelo interessante ao conceito de pecados capitais. Cícero e Horácio também se destacaram na retórica e no entendimento moral, levantando questões que ecoariam por gerações. No judaísmo, textos antigos revelam que já existiam listas de vícios, conectando-se com a rica tradição dos 7 pecados capitais. O Testamento dos 12 Patriarcas menciona vícios como a fornicação, gula e soberba, sugerindo raízes comuns entre culturas. A aparição de 5 dos pecados essenciais nessa lista é um reflexo das preocupações universais com a moralidade e a ética. Com isso, a injustiça poderia ter contribuído para a confusão com a assédia, uma transposição que ecoa na história. Apesar das evoluções, a essência dos 7 pecados permanece em nosso cotidiano, refletindo desafios atemporais. Cada pecado carrega consigo uma carga emocional rica e complexa, refletindo não só falhas morais, mas também anseios humanos. Lutamos contra a gula ao tentar aprender a moderação, e buscamos a luxúria enquanto alimentamos o amor verdadeiro. A soberba é um espelho que revela o tamanho de nossas ambições e a distância que colocamos entre nós e a humildade. A ira nos consome, nos torna reféns de nossa própria emoção. Como aprender a perdoar em meio ao caos interno? A inveja se insinua sorrateiramente, questionando nossas conquistas em um mundo que parece celebrar o sucesso alheio. E a avareza, tão sedutora, nos faz esquecer do valor do compartilhamento e da generosidade que alimentam o espírito. Por fim, a assédia, que distorce nossas motivações, levando-nos ao marasmo espiritual que eclipsa os melhores dias. A história dos pecados é, na verdade, uma história de luta e superação.
Como podemos encontrar a redenção entre falhas? Olhar para os pecados capitais é confrontar nossas sombras para emergir mais fortes e mais conscientes das nossas escolhas. Em cada pecado, existe uma lição a ser aprendida. O reconhecimento é o primeiro passo para a transformação e a melhoria. Estudar os pecados capitais é um convite a uma introspecção profunda, nos oferecendo uma nova visão sobre nós mesmos. Essas ideias não são apenas conceitos filosóficos, mas reflexões contínuas sobre o que significa ser humano e a busca por virtudes. Precisamos compreender o que nos motiva e como podemos equilibrar nossos impulsos, cultivando nossa essência. A cada nova geração, os 7 pecados capitais se reconfiguram, nos lembrando que a humanidade não é isenta de suas fraquezas. Histórias de superação e redenção povoam nossos mitos e culturas, tornando-se faróis de esperança e transformação. A arte contemporânea resgata os pecados e suas representações. Eles são sementes de discussão que brotam em nosso dia a dia. Estudar a história dos 7 pecados é um convite a refletir sobre quem somos e o que podemos fazer para evoluir. Chegamos ao final dessa jornada, mas a reflexão deve continuar. Como podemos viver de forma mais plena e virtuosa? Convidamos vocês a deixarem suas impressões nos comentários, porque o diálogo é essencial para a nossa evolução coletiva.